porque durante a audiência na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele voltou a subir o tom contra a Uber. Manifestando o desejo de regular o trabalho por aplicativo, Marinho revelou ter acionado os Correios para o desenvolvimento de um software que beneficia mais os funcionários e disse não se importar com uma eventual saída da empresa de transporte do país. A gente tem esse trecho, inclusive, acompanha. Daqui a pouco a gente traz, inclusive, a fala do ministro Luiz Marinho, porque em março deste ano, relembrando, ele disse, e aqui eu vou abrir aspas, sentir muito se a Uber e as outras plataformas não quiserem registrar os trabalhadores. Luiz Marinho afirmou que a regulação dos trabalhos por aplicativo é um de seus maiores desejos, pois o governo Lula quer garantias de proteção social e valorização do trabalhador. Agora a produção separou esse trecho da fala de Luiz Marinho na audiência pública realizada na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. E se a Uber sair do Brasil? Falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número um da Uber é o Brasil do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado. Será? Vamos começar esse giro de análises com o Alan Gani aqui com a gente no estúdio em São Paulo. Alan, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Chamou a atenção justamente essa fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, dizendo que se a Uber quiser sair do Brasil, o problema é só dela. Mas, Gani, seria só dela ou também de milhares de trabalhadores que usam essa plataforma, talvez a mais bem-sucedida no Brasil, inclusive, né? Exatamente. Boa noite, Caniato. Boa noite a toda a nossa audiência. O que me espanta em políticos e em burocratas é a falta de noção de realidade. Como se a empresa ela não fosse reagir. Então, primeiro ponto, que se ela sai do país, milhares de pessoas vão ficar desempregadas. Veja que estes trabalhadores, eles poderiam estar sem nenhuma renda caso a Uber não estivesse aqui. Mas é justamente devido a Uber e outras empresas de aplicativos é que eles conseguem ter uma renda, pelo menos que, mesmo que provisória, para então depois se recolocar no mercado de trabalho. Eles estão trabalhando e honrando o seu salário, o seu suor, o seu trabalho. Esse é o primeiro ponto. Outros utilizam até como uma renda complementar. E aí um outro ponto que o ministro esquece é a sinalização. Porque se você dá essa sinalização para uma empresa e uma empresa desse porte sai do país, isso contamina demais empresas. Outras empresas também acabam saindo do país. Empresas, por exemplo, de aplicativos por entrega, que também emprega milhões aí de pessoas. Como é que fica? Isso tudo também tem um efeito em cascata na economia, porque à medida que essas pessoas têm renda, elas também estão consumindo em demais setores. E esses setores também estão empregando. Isso é a roda de uma economia de mercado. Isso é a roda do capitalismo. Mas, infelizmente, falta entendimento de realidade para políticos e burocratas. Ainda repercutindo as falas do ministro do Trabalho nessa audiência pública na Câmara Federal, agora vamos a Brasília. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você. Dantas, eu não quero defender a Uber, nem a 99, não sou advogado dessas companhias, mas é importante lembrar que vários trabalhadores acabam conseguindo recursos, dinheiro para sustentar suas famílias, trabalhando por meio dessas plataformas, esses aplicativos. Você não acha que o ministro do Trabalho deveria adotar um tom mais conciliador? Daniel, você não é porta-voz da Uber, mas você é o usuário da Uber, correto? Sim. Perfeito. Assim como milhões de brasileiros da Uber, da 99, de todos esses aplicativos. Muito boa noite, Daniel, boa noite, Mota, Alan Gani, boa noite, Zé Maria, boa noite à nossa audiência, sempre presente aqui e apoiando o jornalismo independente. Olha, essa conversa do Marinho não é de hoje, mas o Marinho parece esquecer uma coisa básica, que são os números gerados pela Uber no Brasil. Além de ter aí cerca de 1 milhão de motoristas ganhando dinheiro, pessoas, trabalhadores que usam a plataforma para ter a sua renda, 1 milhão, a Uber também gera emprego direto na própria estrutura da empresa aqui, empregos ali administrativos, mais de 1.000 pessoas são empregadas. A Uber
pagou, no ano passado, mais de 6 bilhões em impostos. 6 bilhões em impostos, é o que se espera arrecadar com a taxação de apostas online no primeiro ano. O governo vai abrir mão de 6 bilhões de reais? Não me parece crível que vá abrir, junta com o 99, junta com outros aplicativos, ainda mais um governo que precisa de arrecadação, que precisa engordar o caixa para sustentar uma política expansionista de gastos. Uma política, inclusive, irresponsável, né, de gastos, irresponsável do ponto de vista fiscal. O risco fiscal que existe em relação ao crescimento da economia, em relação à estabilização da economia para o ano que vem, é justamente o fiscal. Todos os agentes de mercado, todos os economistas fazem a mesma projeção. Se não contiver os gastos, não vai ter como sustentar essa expansão que se prevê de investimento público. Aliás, não vai ter nem dinheiro para o PAC. Então a gente precisa colocar o pé no chão, colocar o adulto na sala, porque parece que o ministro está fora da realidade. E vamos lidar com números. Eu acho que diante desses números, qualquer declaração do Luiz Marinho em relação a tanto faz se o Uber fica ou vai, pode até enfraquecer a posição do próprio ministro. É isso, a gente continua o nosso giro de análises. Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Como avaliou essas falas do ministro Luiz Marinho nessa audiência pública na Câmara Federal, dizendo que se a Uber estiver insatisfeita e quiser sair do Brasil, problema dela. Isso passa pelo quê? Insegurança, desdém, até desrespeito com os milhares de funcionários que trabalham nessa plataforma, porque tem aqueles que são registrados, os de tecnologia, os administrativos e aqueles que usam a plataforma, que não são funcionários da Uber, mas se utilizam da tecnologia da plataforma, né, Mota? Exato, tem os usuários e os motoristas. Boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas, boa noite, nossa audiência. Sai o Uber, quem sabe não entra um aplicativo desenvolvido pelos Correios? Quem sabe a Netflix não sai também e no lugar entra a Agência Brasil. Vamos acabar com o iFood. No lugar dele, vamos criar uma empresa brasileira de entrega de comidas, uma nova estatal, a Entregabras. Que tal? Agora, falando sério, vocês esperavam o quê? Você jovem, que não tem carro, que usa Uber para ir para todo lado. Você, cidadão, que encontrou no trabalho por aplicativo uma solução para o seu desemprego ou um alívio, uma segunda fonte de renda. Prestem atenção nisso que eu vou dizer, porque eu vou explicar para vocês com uma foto que mentalidade é essa. Em 1989 caiu o Muro de Berlim. O muro separava as duas metades da Alemanha. A Alemanha Ocidental, que era democrática, e a Alemanha Oriental, que era uma ditadura comunista. Nada explica melhor a diferença entre capitalismo e socialismo do que a diferença entre os carros feitos pelas duas Alemanhas. Olha aí, do lado esquerdo está o carro produzido pela Alemanha Livre, em 1988. Era o Mercedes-Benz, um dos carros mais caros e cobiçados do mundo. Está aí do lado esquerdo da foto. Do lado direito está o Trabant, um carro feito na Alemanha comunista. Talvez o pior carro já fabricado na história. Quem sabe, no dia em que o Uber for embora e for substituído pelo aplicativo dos Correios, o motorista não vai chegar dirigindo um Trabant. Pois é, a gente continua o nosso giro de análises. Agora, José Maria Trindade, esse ponto destacado pelo Roberto Mota me parece muito interessante, porque o ministro Luiz Marinho também sugeriu justamente que os Correios estudassem a possibilidade de criar um aplicativo semelhante, nos mesmos moldes do Uber, e eu vou abrir aspas para essa fala do ministro Luiz Marinho, para que os trabalhadores que desejam usar o aplicativo sem a neura do lucro dos capitalistas. O que você achou dessa sugestão? Sugerir uma concorrência estatal ajudaria no quê? Você não acha que dessa forma ele acaba afugentando empresários e companhias internacionais de virem para cá investir no Brasil?
Afugenta nada. O que afugenta empresas tipo Uber, empresas capitalistas, é a ausência de lucro ou insegurança jurídica. Neste caso, insegurança jurídica. Nenhuma empresa pode menosprezar o tamanho do Brasil ou mesmo fazer chantagem. Ele tem razão em falar isso. E a Uber não faz absolutamente nenhuma falta. A Uber hoje é daquelas figuras de linguagem que se toma o produto como o nome de uma marca. E gerou, inclusive, um nome, a uberização, que é precarização de trabalho, né? Que é o discurso que faz o ministro do Trabalho. Esse é o discurso. Se a Uber for embora amanhã, outras 3 ficarão no lugar dela aqui no Brasil. É assim que funciona o mercado. Eu sou defensor de mercado. Se a Uber está correndo do mercado do Brasil, o problema é dela. Haverá outras empresas por aqui. E o mercado está tão competitivo nesta área que, além destas tradicionais empresas de tecnologia, existem Zapcar para todo o Brasil. Cada bairro do Brasil tem o seu Zapcar. Está funcionando muito bem, obrigado, e faturando. Esta é a nova realidade. A Uber é recente. Foi criada em 2010, para se ter uma ideia. Foi criada em São Francisco, se não me engano, em 2010. Chegou aqui junto com a Copa do Mundo em 2014. E fatura muito aqui. Movimenta mais de 30 bilhões de reais. E para onde vai esse lucro? Não me interessa. O que interessa é que o mercado esteja funcionando. Quando a Uber estava sozinha, eu ficava preocupado. Eu odeio o monopólio, eu detesto. Porque quem perde é o consumidor. Agora não. Tem 99, tem não sei o quê, tem Zapcar. Aqui em Brasília tem pelo menos 8 empresas. Não precisa de correio. Não precisamos de estatal. O mercado está funcionando muito bem e tem concorrência. Inclusive táxi. Estamos esquecendo de táxi? Se a Uber for embora, vão acabar com os táxis? Não. Eles podem criar um aplicativo e funcionar. É assim que é o mercado. Ninguém pode subjugar o Brasil, nem a economia do Brasil, nem a Uber e todo o seu poder fora do Brasil. Ela não é brasileira, o lucro dela não fica aqui e ela tem 1.000 funcionários no Brasil. 1.000 funcionários. Ora, algumas padarias têm mais de 1.000 funcionários no Brasil. Não se pode endeusar uma empresa assim. Temos que endeusar o mercado, a disputa. E o mercado já está oxigenado. Já existem disputas. Repito, cada bairro aqui em Brasília tem o seu sistema. A uberização foi total. Tem um sistema de Zap, de WhatsApp, que você entra num grupo e pede. Tem uma aqui agora que você oferece o preço que você quer pagar, né, numa espécie de leilão. E o Uber hoje está em 70 países, expandeu para o mundo inteiro. E tem 1.000 funcionários no Brasil e vai falar grosso com o governo brasileiro. Este não é o governo do Lula, é o governo brasileiro. Nós temos que encarar essa realidade, né? Empresa nenhuma pode falar grosso assim com o Brasil. Tem que falar grosso com o mercado. Estão sentindo aqui o calor da concorrência. O brasileiro está achando solução para concorrer com a Uber. Aqui em Brasília mesmo existem várias. Eu acho que teremos votos divergentes, né, Dantas? Eu quero entender, você está defendendo o mercado. Nenhuma empresa pode ser dona de mercado. Está defendendo o Marinho? Não, estou defendendo o mercado. Mas você acha que o Marinho está certo? Certo, e falar assim com a Uber. Ela sai e vem outras. Eu acho que não é. Se não tiver, eu monto uma amanhã. Se não tiver nenhuma, eu monto uma amanhã, que é um modelo de negócio bom. É um modelo bom. Um modelo de negócio muito bom. Tanto é que a Uber fatura muito. Vai embora, vai nada. O que afugenta capital é a ausência de lucro. Se o governo apoiar e não tiver lucro, ele não fica no Brasil. Se o governo interfere demais, muitas acabam indo embora. Uber Eats fechou as portas, a Cabify foi embora e aquelas empresas de patinete em São Paulo também foram embora. Mas, Dantas, você quer fazer um complemento? Porque o Gani vai falar e o Mota também. Vai lá você, Dantas. Eu gostei do patinete. Eu nem lembrava do patinete. Vamos todo mundo andar de patinete. Eu acho que não funciona assim, por 2 motivos. Eu até comentei isso da outra oportunidade. Toda empresa que visa naturalmente o lucro e a oferta de um serviço e naturalmente ela é guiada pelo lucro, até para ser autossustentável, né? Não existe voluntarismo nisso, né? Não é não está aí para fazer gratuidade. Uma empresa como a Uber,
ela tem uma equação financeira. Essa equação financeira, claro que ela tem uma margem, ela tem uma gordura e ela pode trabalhar o limite dessa gordura. Mas se essa equação financeira, ela mostrar, né, que esse lucro já não compensa a presença dela aqui, a operação dela aqui, esse quartel-general que ela tem com mais de 1.000 empregados, né, e toda a logística de atendimento, etc. e tal, ela vai embora sim. O que acontece é o seguinte: o Correio não vai colocar um aplicativo no lugar e essa curva de crescimento, ela também não acontece do dia para a noite. O que vai acontecer imediatamente é o desabastecimento dos usuários. Se a Uber sai amanhã, ela que é a líder do mercado, você não consegue colocar um aplicativo que tenha a expansão, a amplitude dela do dia para a noite. Claro que os concorrentes vão fazer esse trabalho. E aí a concorrência, e a Uber naturalmente também está ponderando sobre essa concorrência, a concorrência também tem sua equação financeira e ela vai ponderar sobre essas exigências todas que o governo está colocando. A gente tem que deixar claro o seguinte: Uber, Cabify ou 99 são plataformas tecnológicas de intermediação de serviço. Elas não devem ser encaradas como empresas que têm obrigação de fichar seu funcionário. Esses motoristas não são fichados, nem devem ser fichados. Motorista de aplicativo, esse tipo de trabalho é um trabalho muitas vezes temporário, é um trabalho complementar. Quem presta o serviço ali usa Uber para fazer transporte de pessoas e de documentos, etc. Então pode usar outros aplicativos ao mesmo tempo, inclusive aumentando a sua renda. Então, assim, é uma brincadeira de mau gosto essa conversinha do Luiz Marinho. Ele também tem que entender como funciona o mercado. Aliás, o Estado tem que tirar a mão do mercado. Tem que tirar a mão do mercado. Não se trata de precarização do trabalho. Está trabalhando de aplicativo quem quer. Quem quer. E são pessoas que são empreendedoras, que estão usando aquilo, inclusive, para complementar sua renda. Eu estive em São Paulo na segunda-feira, inclusive, peguei carona com um motorista de Uber, que ele, além de militante político, etc. e tal, é advogado e tal, e usa o Uber de vez em quando para fazer umas corridas. Então, assim, essa é a realidade. Sim. O Luiz Marinho, gente, é bom que se diga o seguinte, rapidamente, Daniel, o Luiz Marinho é um homem com a cabeça no passado. Ele foi tesoureiro do sindicato lá dos metalúrgicos, né? Sim. Sindicato lá do... mas não dá para discutir o Luiz Marinho, discutir o mercado. Tesoureiro do sindicato dos metalúrgicos do ABC. A cabeça dele está lá, na década de 80 ainda. Foi prefeito de São Bernardo também. Foi prefeito de São Bernardo. Nós temos desafios. O que precisa acontecer é o seguinte: nós temos que olhar para frente e buscar soluções para uma nova realidade econômica. Hoje, os serviços, e esse é um tipo de serviço, sustentam o PIB brasileiro. Assim como o agro empurram o PIB, os serviços ocupam 70% do PIB brasileiro hoje. Então você tem que pensar de que maneira você fortalece e expande, e não restringe e reprime e retrocede. Lógico, por isso que eu falei que ele... a economia ele tinha, vai gerar desemprego. Como ministro do Trabalho, ele tinha que adotar um discurso mais conciliador. Rapidamente, Zé, preciso passar para o Gani e para o Mota. Eu não vou defender o Marinho, não acho que ele tem cabeça atualizada, mas ele diz o seguinte: a Uber não vai sair porque tem lucro. Ninguém sai de lugar que está tendo lucro, né? E o debate é o seguinte: o mercado brasileiro é bom, é lucrativo e a Uber vai ficar. Se a Uber for sair, outros montam, não precisa Correios. Essa história de Correio é a cabeça do Marinho de antigamente. Bota você, depois eu passo pro Gani para fechar. Eu tenho que dizer aqui que eu nunca concordei tanto com a opinião do Dantas e nunca discordei tanto de uma opinião do querido Zé Maria. Então o debate hoje vai ser bom. Primeiro, neuracapitalista, não foi essa a expressão usada? Exatamente, neuracapitalista. Mas vem cá, quem é que paga o salário do ministro? De onde é que vem? A neuracapitalista. A neuracapitalista. Alguém, por favor, avisa ele, gente.
Coloca aqui no como é que chama esse negócio aqui que fica embaixo, né? GC. O letreiro aqui. Isso, coloca o gerador de caracteres, GC. Bota aí, ó, neuracapitalista paga salário de ministro. Olha, uma contribuição do Pingos nos Is para a economia brasileira. Segundo ponto, trabalho precarizado é melhor do que desemprego. Quem tem dúvida disso, pergunta a alguém que está desempregado há 6 meses, há 1 ano. Aqui perto de casa, todo final de semana, tem umas senhoras que vêm com aqueles carrinhos vendendo cachorro-quente, milho, né? Ninguém tem carteira assinada. Aquilo é trabalho precarizado. Elas não estão fazendo aquilo porque são obrigadas por ninguém. Elas estão fazendo aquilo porque tem necessidade, meus amigos. Deixa o cidadão decidir. O cidadão brasileiro não precisa de nenhum ministro explicando para ele o que ele deve ou não fazer. Terceiro, não dá para falar de mercado quando se vive adotando uma prática anti-mercado atrás da outra. Quando o mercado é livre, só lucra quem fornece serviços e produtos que as pessoas querem consumir. É a neuracapitalista. Agora, quando o mercado interferência... Ô Mota, a divergência é o seguinte, é que eu estou vendo aí que vocês estão entendendo Uber como uma maneira geral, como se a Uber fosse o único, a única plataforma desse tipo de serviço no Brasil. Não é. Mas aí eu tenho um ponto. O Gani vai também iniciar o comentário dele. Mota, só fecha você para eu passar para o Gani. Vai lá. Não, então, eu só quero dizer o seguinte, quem tem que decidir se eu vou de táxi, se eu vou de Uber ou se eu vou a pé, sou eu. Eu já pago quase 40%, né, de tudo que eu ganho de imposto. Ainda tenho que ficar ouvindo lições de agentes do Estado sobre qual é a forma que eu devo... E eu discordo, Zé Maria, Zé. Nessa aí eu tô com Dantas. Se o Uber sair amanhã, vai levar muito tempo até que entre alguém ocupando o lugar e muita gente vai ficar sem fonte de renda. Pois é, eu vou passar para o Alan Gani, só lembrando as pessoas que não são de São Paulo, que a prefeitura aqui da capital paulista, lançou em parceria com uma empresa de tecnologia o Uber da prefeitura, chamado Mobzap SP. Agora, alguém me explica por qual razão não é o líder de mercado? Por que a Uber ainda continua sendo a mais usada? Porque se os repasses são mais favoráveis aos motoristas, deveria ser muito mais usados do que a Uber. Não é. Vai lá, Gani. Então, primeiro, não é tão fácil replicar o modelo de negócio da Uber, como se uma outra empresa fosse ocupada da noite para o dia. Não é tão simples assim, porque isso exige bastante tecnologia, né? E know-how no mercado, enfim. O segundo ponto se eu começo a regular muito, colocar restrições, multas, carteira assinada, a viabilidade do negócio, ela não ocorre. Então, a Uber, ela só existe, demais empresas de aplicativos, elas existem, inclusive porque a legislação trabalhista permite e ela é muito mais flexível. A partir do momento que eu regulo e eu onero e eu coloco um custo, a empresa vai falar, bom, dado esse custo que eu vou ter, o que eu vou fazer? Porque eu preciso de uma margem para continuar existindo. Eu vou reduzir o número de funcionários. Então vai causar desemprego e vai prejudicar os usuários. Ou pior, dada tanta regulação, para que eu vou investir? Para que eu vou ter dor de cabeça? Eu vou pegar o meu dinheiro, eu vou abrir uma empresa de refrigerante, de cerveja, de alimento, de hotel, o que quer que seja. Este que é o problema do excesso de regulação. As empresas simplesmente vão embora. No limite, o socialismo, ele acabou não dando certo exatamente com essa ideia de que eu consigo estabelecer e colocar uma regra à força, só que eles esquecem de combinar com a realidade, que a empresa vai reagir, né? O que o Marinho faz é uma análise estática. Eu vou colocar um monte de regras, eu vou colocar carteira assinada, como se isso fosse manter um nível de emprego e a empresa fosse ficar aqui, o mercado ficaria exatamente igual. E não é o que acontece. Eu tenho que pensar numa análise dinâmica, na consequência dessa medida. E a consequência é que demais empresas também não vão querer ocupar o negócio da Uber, porque o negócio vai ficar inviável economicamente.